Quantas vezes você já ouviu falar sobre a Batalha do Armagedon? Quantos filmes já foram feitos? Quantos livros e interpretações sobre essa batalha, que de fato nos traz uma certa curiosidade, quando falamos de algo que a Bíblia nos diz que irá acontecer. Armagedon em hebraico é a junção de duas palavras, Ar, que significa montanha, e Magedon, que provavelmente diz respeito a uma cidade que seria a cidade de Meguido. Essa cidade, ela fica justamente ali na planície de Jezreel, e esse lugar sempre foi palco de muitas batalhas. Por ser um lugar plano e de boa visibilidade, foi palco de muitas batalhas nos tempos bíblicos e também de muitas batalhas em tempos atuais. E o único texto na Bíblia que aparece a palavra Armagedon está em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem! Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Para ser mais exato, Armagedon é o nome usado no livro do Apocalipse, para se referir ao local de ajuntamento para a batalha, que ocorrerá no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 14. Que ficou popularmente conhecido nos dias de hoje este acontecimento como a Batalha do Armagedon. O Armagedon é muito mais do que um lugar, ou uma localização geográfica, mas sim um símbolo que se refere à batalha final, a triunfante vitória de Cristo com todo esplendor e glória sobre todos que se levantaram contra ele. Pouco detalhe é mencionado sobre essa batalha no capítulo 16 de Apocalipse. Mas se lermos um pouco mais à frente nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse encontramos mais detalhes sobre essa batalha. Depois vi o monstro, e os reis do mundo inteiro, e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Essa passagem em Apocalipse descreve a reunião das nações para uma grande batalha, mas muitos estudiosos interpretam o termo de forma simbólica, em vez de um local geográfico específico. É importante notar que o texto apocalíptico usa uma linguagem altamente simbólica e metafórica para descrever eventos espirituais e sobrenaturais. A referência a Satanás incitando os homens contra Deus pode ser entendida no contexto da teologia cristã sobre o conflito espiritual entre o mal e o bem. De acordo com a tradição cristã, Satanás é considerado o arqui-inimigo de Deus e está constantemente em oposição ao seu plano redentor para a humanidade. Ou seja, no Armagedon ocorre a derrota final dos inimigos de Deus. Armagedon é a grande batalha final entre as forças do bem e do mal, mencionada no Apocalipse, que ocorre nos últimos dias antes do novo céu e da nova terra. Quando entendemos o que realmente diz exatamente esse texto, podemos concluir que a batalha do Armagedon não é um conflito em que exércitos humanos irão guerrear e medir forças contra Cristo e seus anjos. Mas entendemos que a batalha que acontecerá refere-se a Deus pondo realmente um fim a tudo e a todos que se levantaram, blasfemaram,
e viraram as costas para ele, não dando ouvidos à sua palavra. Ou seja, a batalha do Armagedon será um momento em que todos os salvos que ouviram e guardaram sua palavra serão glorificados com ele, e os ímpios são eternamente condenados. No mesmo texto, no versículo 15, está escrito: Escutem! Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Existem diferentes interpretações a respeito desta grande batalha, mas independentemente qual seja a linha de pensamento que você defenda, todas elas têm o mesmo propósito, de vencermos com Cristo e juntos como a noiva que aguarda o noivo, estarmos diante de Deus com vestes brancas e participarmos da gloriosa festa e desfrutarmos de todas as promessas que foram anunciadas a todos que vencerem. Que Deus nos abençoe, espero que tenha gostado. E lhe faço um pedido: se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, e me ajude a continuar, trazendo mais vídeos como esse. Já se inscreveu? Vai lá, se inscreva no canal, faça seu pedido sobre o que você tem curiosidade de conhecer. Até o próximo vídeo, graça e paz.